Olá, seja bem-vindo! Hoje vamos aqui juntinhas, eu, professora Pura, e é claro, na companhia dessa pessoa maravilhosa, professora Amadinha, na verdade, professora... Márcia Ramos Martins, amadinhos! Olha, Márcia, nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Exatamente, aula 10.1, de olho na tela, texto literário e não literário, conceito, contexto histórico, característica, produção literária e não literária. Ok, vamos de duas habilidades. Habilidade 1, perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Segunda habilidade, acessar a diversidade de textos e obras produzidos por autores da literatura brasileira e também da literatura universal, reconhecendo as características composicionais. Olha só, então, ao final desta aula, né, você aí vai ter condições de perceber essa língua, né, como essa variedade junto aí com a questão da identificando aí essa variedade linguística no modo de falar e escrever, como também aí ter esse contato e condições de acessar a diversidade textual literária, tanto brasileira quanto universal, né? Vamos lá então, iniciando já a texto atual, vamos aí com o título 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como é e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Quem? Ferreira Goulart. Pseudônimo de José de Ribamar Ferreira, foi um poeta crítico de arte e ensaísta brasileiro. Abriu caminho para a poesia concreta com o livro A Luta Corporal. Organizou e liderou o movimento literário neoconcreto. Recebeu o Prêmio Camões em 2010. Em 2014, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em dezembro desse mesmo ano, realizou a exposição A Revelação do Avesso, onde apresentou 30 quadros, feito a partir de colagem com papel colorido, que foram produzidos como passatempo. A mostra foi acompanhada por um livro com fotos de coleção completa e também com poemas do autor. Então, aqui um pouquinho de Ferreira Goulart. Simbora! E chegando à árvore do conhecimento, trazendo a temática da aula que é... Texto literário e não literário. Beleza, e nesse sentido vamos então já para o nosso primeiro assunto sobre a questão aí da literatura. E vamos já conversar sobre a palavra literário. O que isso vem, né, a dizer para os nossos estudos hoje sobre literatura. Então, a palavra literária, ela traz aí um significado de pertencer a quem? À literatura, tá? Esse termo vem do latim, quer dizer litera, que nada mais é letra, ok? E assim, segura a onda aí, falando aí já do termo literário, que significa aí literatura, pertence à literatura, vem do latim e pertence aí, na verdade, aí no nosso conceito agora, letra, né? Beleza? Então, o texto literário, vamos trocar a cor da caneta aqui, Amadinha.
O texto literário é o que manifesta uma ideia escrita e manifesta essa ideia em linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Literatura tem que causar emoção, né, Amadinha? Com certeza. Literatura mexe com seu coração, mexe com seu sentimento. Olha, profundo. Então não esqueça isso. O texto literário, atenção, deve ter uma função poética e uma função estética dentro de um estilo próprio de cada escritor. Então é importante você tomar nota nessa primeira tela já sobre essa informação. E olha só, e também, ó, pegue aí os livros, faça comparação, ó, Amadinha e eu, ó, olha só, dando exemplo aí para vocês, ó, uma biblioteca, cada um com uma biblioteca, vários livros. É isso aí, porque já cansamos de falar, aliás, não vamos cansar de falar que a leitura, né, é chave para resolver todos os problemas de um estudante, ou seja, de todos aí, porque aumenta o vocabulário não, você amplia o seu vocabulário, né? Exato. Enriquece de conhecimentos, tá bom? E olha, esta última informação é bom aqui você tomar nota, porque lembrar que nós vamos ter aí uma aula de cada escola literária, né? E então aqui, importante tomar nota, porque cada escola vai apresentar autores, vai apresentar aí as obras e lembrar... E cada um, né, com a sua característica específica. Beleza, e vamos embora, olha lá, vamos falar agora aqui com este exemplo sobre função poética, né? A função poética, né? Estética, perdão. A poética está dentro da poesia. A função estética existe para ser admirada porque ela é bela, tá? Falou de estética, você vai lembrar de você mesmo quando você se arruma por determinado momento, para você aí no final do primeiro ano, você apresentar o seu sarau em casa, sarau literário no quintal, você vai se organizar, vai se preparar esteticamente, você vai estar alinhado. É isso, né, que o autor aí ele utiliza para produzir o seu texto poético. Vamos ver isso aqui na poesia Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Vamos lá. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Por isso corre por servir-me. Sobre o papel a pena como em prata firme corre o cinzel. Tosse aprimora, alteia lima. A frase enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina. Sem defeito, assim procedo, minha pena segue esta norma. Por ti se vir, deusa serena, serena, forma. Que bacana, né? E o aluno vai descobrir, melhor já sabe, né? A gente só vai mesmo passar aqui para ele o seguinte, que o Olavo Bilac, ele faz parte lá do parnasianismo. É uma escola, não considero uma escola, né? Um movimento literário. E ele tinha aquela preocupação de construir o seu poema arte pela arte. Aquele cuidado, aquela perfeição. Na verdade, os poetas desse movimento literário, eles eram perfeccionistas. Veja aqui, da questão da estética. Olha aí, a estética do poema já diz tudo. A gente começa a observar pelos versos em cada terminação, né? A terminação, aquela preocupação de rimar, as palavras. Escrevo, relevo, silva-me firme, né? Lima, rima. Bom, essa análise a professora está colocando para você, já para vocês sentindo, né? Que o quão é importante você aí
entender, identificar as características aí de cada autor. Então, Olavo Bilac, por ser parnasiano, né, que o bordão do parnasiano é arte pela arte, né, esse cuidado, esse rigor formal, trazendo aí essa estética, vamos dizer assim, 100%, né, ok, tá bom? Mas Perfeita. Lá na aula a gente vai trabalhar bem direitinho isso, né? Exatamente. Vamos Outra lá. aqui, o texto literário. Sentido conotativo, sentido figurado, ou seja, aqueles cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado. Ok, então, lembrando que na literatura, as figuras de linguagem, elas têm aí total liberdade. Elas são exatamente utilizadas para dar aí, né, ênfase, para dar expressividade dentro aí desses textos literários. E é claro que nós vamos utilizar essas palavras num sentido conotativo. Por quê? Porque é pela literatura que a gente ameniza a situação, né? É pela literatura que a gente aí abranda o coração, né? Também pode até acalmar e pode também exagerar. Isso, mostrar né? também oposição. Então, é bem legal você compreender, porque de repente você vai estar na aula sobre figura de linguagem e vai se perguntar, para que eu estou estudando isso, né? Qual é a função, qual é o objetivo? Um estudante da NASA estudar figura de linguagem, Amadinha. Que objetivo é esse, né? Para ele ir além, usar a imaginação. Tanto que aqui a gente trouxe esse texto imagético. O que você observa aí? Onde essa menina está? Ela está aqui, ó. Vocês estão conseguindo perceber que ela está numa escada de livros, dentro de uma biblioteca e, ao mesmo tempo, além da biblioteca. Não, ela já atravessou. Está, né? muito além da biblioteca. Tá aí, ó, dando asas ao seu sonho. Tanto que tem vários livros flutuando, voando. E eu entendo na minha leitura de que ela, olha, veio degrau a degrau, vencendo e tomando gosto pela leitura e está buscando cada vez mais. Olha, já está no nível lá em cima. É assim, aluno da NASA, que tanto a professora Márcia quanto eu queremos que você seja aí esse estudante leitor literário. Valeu? Muito bem, então. Vamos continuar? Olha lá, mais um exemplo agora de Haroldo de Campos com o tema poema. De sol a sol, soldado, de sal a sal, salgado, de sova a sova, sovado, de suco a suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrando de sangue a sangue. Ok, então este poema, né, que tem aí como tema poema, está aqui na sua estilística, né? Então, Haroldo de Campos trazendo aí essa construção já bem diferente, né, do primeiro. Bem diferente. Só você vai ter que observar a estética de cada poesia, de cada poema que está passando aqui para vocês. Aqui é uma linguagem, né, não tão informal, né, uma linguagem aí tranquila, né, diferente da primeira. E fazendo poesia, aquela né? brincadeira, aquela dinâmica com as palavras, Isso. o jogo. Mas vamos embora, vamos lá, vamos adiante. Literatura, mais um exemplo, né? E aqui falando de estilística, estilo, autor traz aí o seu próprio estilo na sua composição. E vamos lá, esse aqui que é campeão, eu tenho certeza. Vamos, né? Vamos Olha aí, só. Amadinha, você um e eu outro, vamos embora. Amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhem em se perder. É querer estar
preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como casar pode ser seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor? Ok, então tá. Literatura, não tem como não falarmos aqui, e aí você já pode tomar nota, tá? Grava na mente e no coração. Plurissignificação. Essa é a palavra-chave da literatura, tá bom? Exatamente, vão A ter vários né? Olha só, significados. pluri quer dizer o quê? Que não vai ter um único sentido, são vários sentidos. Então, a linguagem literária tem essa função, tá? Ser pluri, beleza? Então tá, a plurissignificação da linguagem, as palavras não apresentam um único sentido. Empregadas em determinados contextos, elas ganham sentidos novos, sentidos figurados, carregados de valores afetivos e sociais. Ok, olha lá, tudo passa. Tudo muda. Qual a interpretação que o aluno vai ter aqui? Qual a interpretação? Qual é a mensagem com esta imagem aqui que você está vendo? Qual mensagem você entende? Que comunicação é essa? Fica no ar, depois a gente responde. Beleza, e já vai vendo aí, ó, a plurissignificação. Você pode dar outro, a gente vai passar essa mesma mensagem, mas num outro contexto. Não dá resposta. Olha só, observe bem aqui, ó. Tudo passa, tudo muda. É a mesma frase da primeira. E aí, amadinhos? E agora? Vamos aqui no tudo passa. Bom, eu já estou aqui olhando, já estou igual meu aluno que está aqui bem antenado nesta aula. Deu até água na boca, porque eu gosto de passas. Já lembrou o Natal. Ai, bem diferente do meu filho que não gosta, tá? Quem aí não gosta de passas, levanta a mão. Opa, faz um oi. Beleza, manda um Twitter pra nós. Valeu? Márcia, você gosta de passa? Não muito. Beleza. Mas deixo tudo pra você. voltando aqui à explicação sobre a plurissignificação dentro da linguagem literária, né? Aqui ela está em que sentido? Tudo passa. No sentido real. Porque olha aqui, são passas mesmo, né? Tá bom? E agora, no nosso segundo exemplo. Tudo muda. Tudo muda. É claro. São várias mudas. E aí eu já queria uma pra mim. Eu ultimamente aderi à questão de plantas, né? Ganhei uma da Amadinha, tô cuidando com muito amor. Então já olhei aqui, já quero uma. Aqui também, no sentido denotativo. Denotativo, sentido dicionarizado, vamos falar assim, né? Sentido é denotativo. Vamos colocar assim, ó. Denotativo, beleza? Muito bem. Já lá na primeira, vamos voltar. Vamos voltar. Fica em aberto quando fala tudo passa, tudo muda. Ainda mais com a imagem. Você aí, captou a mensagem? Você lembrou das passas quando você leu aqui? A professora Amadinha fez aí a indagação? Não, né? Ou sim? Ah, será? Beleza, mas é isso. Então, a plurissignificação, ela te permite, né, dar aí outro sentido, né, para as palavras, beleza? Muito bem, e vamos ao último exemplo aqui. Qual o sentido? Gata, por você eu viro até a teu dispor sua língua. Ui, ui, ui! Qual o sentido? Amadinho, olha só. Quem já não levou essa cantada de pedreiro? Ai, olha, eu já aqui calei-me, porque... Não levei não. Vamos lá, vamos embora. Mas, enfim, Carlos Drummond de Andrade chega com a poesia A Palavra Mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro como Desencantá-la.
É a senha da vida, é a senha do mundo, vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo, procuro sempre. Procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. E continua procurando, né? Continuo procurando, estou folheando. Isso aí. Olha só o estilo de Carlos Drummond, né? Assim a gente se sente mais íntima a poesia de Carlos Drummond. Parece assim que está escrita já pra gente, com essa intimidade, porque traz aí essa linguagem, traz uma construção, uma linguagem, eu posso dizer que simples, né? Mas claro que durante aí a aula de literatura, em que nós vamos contemplar Carlos Drummond, né, na escola literária adequada do período dele, nós vamos estar falando direitinho as características, tá bom? Mas aqui pra gente ver a questão dessa Qual estilística. palavra mágica? Vamos só pegar essa primeira parte e aqui. a plurissignificação, vamos lá. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Pronto. Esse livro raro tá lá, guardadinho. Quando você vai abrir, lá está a palavra, que vai ajudá-lo a o quê? Ampliar muito o seu bem. vocabulário. Aí ele diz, ó, como desencantá-la, né? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. E é Não isso, né? De ler, amadinha. Ah, muito bem. Esse aí é o recadinho depois aí do estudo de Carlos Drummond. Muito bem. E falando aí de sentido conotativo ainda, olha só, estamos mais uma vez trazendo aqui a importância de trabalhar o texto literário com uma linguagem conotativa. Porque o sentido conotativo, vamos lá e tome nota, né? Significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, tá? Ou seja, aquela cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado, tá? Em situações e contextos particulares de uso, ok? Então, aqui, sentido figurado, sentido conotativo, conotação. E assim, vamos lá, um exemplo. Conotação no texto. Eu vejo um avião no céu que vai para onde você mora. Eu sinto a toda hora essa coceira, este calor. Eu acho que sentei no formigueiro do amor. Aí o amadinho formigueiro do amor, você consegue visualizar o formigueiro? O formigueiro que está na parte de fundo como marca d'água dessa poesia. Estica os olhos aí, vamos lá. Lente de lupa. É um formigueiro, gente. Formigueiro. Só que aqui, olha, Herbert Viana, né, na composição, aliás, nesse trecho aí da música de Herbert Viana, foi utilizado a palavra formigueiro no sentido conotativo. E não do dicionário, exatamente. Né? O que está lá por trás é no sentido real. Isso. A imagem é no sentido real. Mas na música, na letra da música, é no sentido figurado. É ok, muito bem. Então vamos lá. Agora vamos deixar aí sobre a estilística, sobre a linguagem, né, conotativa, que é aquela linguagem figurada, e vamos aqui pontuar texto literário. E aqui pode tomar nota que vamos pontuar cada característica, do texto literário, hein? Vamos lá. Então, o texto literário, primeira característica é emocionar. Segunda característica, sensibilizar. Terceira característica, ficção, recriação da realidade. E aqui é bem bacana, olha lá, recriação da realidade, beleza? Linguagem poética. E mais uma característica, linguagem ambígua e conotativa. Ah, claro. Legal aqui, tranquilo e favorável sobre as características que um texto literário tem. Muito bem. Vamos avançando então. Agora, você aí vai estar
seguindo aí a explicação das características agora como produção de texto literário, tá? Vamos lá. Primeiro, o texto literário, ele possui uma função estética. Vocês viram que no início nós mostramos vários exemplos de poesia, né, onde cada um trazendo a sua forma de produzir, seu estilo? Ok. Segunda característica, recorrer à função poética e função emotiva da linguagem. Então, se é literatura, a literatura tem a função de, né, mexer com nossos sentimentos aí. Então, essas duas funções da linguagem não podem faltar, que é a função poética. E ela vai ter, né, uma das características que é a questão da subjetividade. Ok. Vamos aí para a terceira característica. Utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica. Ok. Quarta característica do texto literário. Leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Olha, mais uma vez aqui, porque você, aluno que está iniciando aí seu ensino médio, né? Primeiro ano da NASA, já precisa, já com o pé direito, entender que a literatura, ela tem aí esse papel, né? De recriar, né? Recriar, tá bom? A realidade, tá bom? Subjetivamente, gente. E vamos lá. Utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos apresentado simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Ok, então com essa última característica completa aí, né? O texto literário. Beleza. Agora saímos da parte sentimental, né? Vamos pro lado objetivo. Real. Assim estão os textos não literários, tá bom? Os textos não literários, eles estão para o sentido denotativo. E que sentido é esse? É o sentido real, dicionarizado das palavras, não pode dar margem às várias interpretações, senão compromete a informação. Ok. Então, como exemplo aqui, um gênero literário, né? Um gênero que traz aí texto não literário, que é aí o jornal, tá? O jornal apresenta aí notícias, né? Reportagens, drama policial, esporte, lazer. Muito bem. Exatamente. Vamos aí ao exemplo. Texto não literário. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, em apoio ao governo. Então aqui é o golpe de 1964 e a instauração do regime militar. Com certeza você terá, se ainda não teve, aula com o professor de história, os professores Lorismar e o Beto. Ok, então aqui não tem nada de sentimentalismo. Aqui a coisa é real, é um fato mesmo, tá? Então, bem diferente do texto literário. Beleza? Vamos embora. Texto não literário, as características. Fique de olho aí na diferença. Então, o texto literário possui uma função utilitária e uma função referencial, né? Referencial quer dizer, função utilitária e referencial. Referencial quer dizer aí ao conteúdo em si. Essa é a preocupação, né? Como ali no exemplo, a preocupação foi dar aquela informação, a notícia, tá bom? Segunda característica. Utilize uma linguagem denotativa e clara. Terceira característica. Relata fatos reais de forma impessoal. E última. Não utiliza figuras de linguagem. Ok, essa aqui, ó, importantíssima. Relata fatos reais de forma impessoal, tá bom? Ok, vamos lá então. Texto não literário e a linguagem denotativa, né? Então vamos lá de denotação. Primeiro, denotação. Palavra com significação restrita.
palavra com sentido comum, aquela encontrada no dicionário, palavra utilizada de modo objetivo, Denotação. linguagem exata e precisa. Ok. Viram só como bem diferente da conotativa, tá bom? Agora, denotação no texto. Vamos ver como é que se utiliza essa linguagem em uma produção textual. Olha lá. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança parece impossível? Não. No mundo das formigas, pertencente ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias dentro do ninho. As tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia é formada por fêmeas reprodutoras, rainha, e não reprodutoras, operárias. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam e alimentos macho, lavas, em alguns casos a rainha protege o formigueiro. Então aqui dá para perceber que a linguagem que é referencial e objetiva e tem um sentido literal que é denotativo. Linguagem referencial, tá bom? Ok, então podemos avançar. Vamos embora. Texto não literário. Qual é a informação agora? O texto não literário, ele dá ênfase no conteúdo, como você viu ali no exemplo, tá? E traz aí no seu texto uma linguagem denotativa, uma linguagem objetiva, tá? Traz também aí na linguagem denotativa a realidade apenas traduzida, beleza? E na linguagem objetiva, por que é essa linguagem objetiva? Porque a função é informar, é explicar, ok? Então, a linguagem não literária dispensa recursos estilísticos, como, por exemplo, dispensa figuras de linguagem, que podem prejudicar a compreensão do discurso. Então, vou colocar bem aqui, olha só, não pode usar figuras de linguagem, tá? Pode prejudicar o texto. O texto literário está para conotação, como o não literário para denotação. Legal? Capta aí esse bordão. Vamos aqui ao exemplo. A menina está com a cara toda pintada. É, bicho? Aquela cara parece suspeito. Aquele cara parece suspeito. Fiquei de cara com a troca de horários. Só? Então, aqui foram empregada a palavra cara em vários contextos. E qual é? Será que usou o denotativo ou o conotativo? Então, vamos embora para mais tirinhas, onde também podemos utilizar aí esse tipo de linguagem, né? Mas aí você vai responder. Será que aqui na construção da tirinha foi utilizada a linguagem denotativa ou conotativa? Vamos lá, a leitura. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que... Pela fé, quebrou mesmo. Pronto. E agora? Qual é a sua resposta, aluno da NASA? Denotação ou conotação? Vão anotando, depois a gente faz a conferência. Beleza, vamos adiante. Mais um exemplo. Carlos Drummond de Andrade. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. E aqui, denotação ou conotação? Fica aí, suspense, né? Todo mundo aí tá naquela dúvida, né? Ele já sabe, né, Pura? Quando é conotativo, quando é denotativo. Eu acho que sim. Bom, eu vou afirmar que sim. Você aí já deu conta de fazer aí essa análise, porque compreendeu, né, que os textos literários, eles aí utilizam a linguagem... O quê? Conotativa ou denotativa? Valeu! Mas vamos lá!
presta atenção aí, amada. Tem a hora do produzindo Ah, gênero. verdade. Simbora, vamos lá, produzindo gênero. Pesquise alguns exemplos de textos literários, olha aí que legal, e não literário. Depois, os escreva ou cole-os em seu caderno. Para quê? Depois, É claro que é com o para... objetivo de colocar no portfólio, amadinho. Ok, estamos sempre falando no portfólio, mas é um instrumento, né, que você, olha lá, ao final do seu primeiro ano, vai estar ali tendo o prazer de ver tudo que você foi capaz de produzir durante aí o ano todo, tá bom? Legal, né? Muito bem, então assim. E é claro que agora, Madinha, Encerramos, agora sim. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até mais. Até lá!